Você está em dúvida sobre Deus ou tem fé, mas quer deixar ela mais forte? Para muitas pessoas, o fato de utilizar a razão é muito importante para acreditar em um ser sobrenatural criador, no caso, Deus. Nesse vídeo eu vou sintetizar as 5 vias racionais utilizadas por Tomás de Aquino para provar a existência de Deus. Tomás de Aquino foi um frade católico italiano que viveu no século XIII. Ele foi professor da Universidade de Paris e suas obras no campo da teologia e filosofia são amplamente utilizadas até os dias atuais. E ele é considerado santo pela Igreja Católica, além de ser conferido a ele o título de doutor da Igreja. Ele acreditava que era possível provar a existência de Deus pela via racional. Algumas vias são incrivelmente atuais e utilizadas na atualidade em vários campos da ciência. Ele é o pai da filosofia escolástica conhecida como tomismo, que busca conciliar a filosofia aristotélica com a fé cristã. E ao contrário do que muita gente pensa, ciência e religião não estão separadas como água e óleo. E centenas de teólogos ao longo da história buscaram conciliar esses dois campos, a partir dos estudos de São Tomás de Aquino. Antes de começar, eu gostaria que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal e compartilhasse esse vídeo com outras pessoas. E esse vídeo não tem a intenção de abordar todos os aspectos das 5 vias, porém de introduzir ao pensamento de Tomás de Aquino. A primeira via é a prova do movimento. Neste ponto, Tomás observou que tudo para iniciar a funcionar ou mudar o seu estado necessita da ação de uma outra coisa anteriormente, para entrar em movimento. Imagine que você muda um livro de lugar. Para o livro trocar de lugar necessita de um motor, no caso você. Mas para você funcionar necessita de energia, que vem dos alimentos. Por sua vez, os alimentos, sejam eles vegetais ou animais, também necessitam de algo que dê movimento para eles. Logo, se a gente voltasse na cadeia, chegaria a um momento que seria impossível explicar de onde surgiria o primeiro movimento. E isso nos daria um bom indicativo que o ser que dá início a essa cadeia seria o Deus, sendo ele um motor onde dá início ao movimento de todas as coisas, mas ninguém move ele, sendo ele o primeiro motor de tudo. Segunda via da causalidade eficiente. Todos nós existimos graças a outro ser, no caso, os nossos pais, que existem graças aos nossos avós, e assim poderíamos regressar nessa lógica até o início da raça humana, onde nossa existência se cruza com a dos primatas e segue para os organismos oceânicos, e seguindo essa lógica até os organismos unicelulares. A pergunta principal dessa via é: sabendo que um ser transmite a outro ser características que ele tem, como pode uma matéria inorgânica dar origem a um ser orgânico, capaz de se reproduzir e sintetizar proteínas? A resposta seria a causa eficiente, ou melhor, um Deus criador. A terceira via é a prova da contingência. Todos os seres humanos podem existir ou não existir. Tudo que você conhece na sua escola, na sua igreja ou na sua cidade, em um dado momento nunca existiu, correto? Deste modo, em uma dada época, nenhum ser que está hoje na Terra existiu. Utilizando essa lógica, para que a gente possa estar aqui, é necessário que um outro ser dê origem à existência dos demais seres. Simplesmente, essa terceira via pode ser resumida em uma única pergunta: o que faz você existir hoje em vez de não existir? Um ser que seja capaz de determinar o que existe ou não, no caso, Deus. A quarta via é dos graus de perfeição. Talvez seja um dos mais questionáveis na atualidade, e tem como ideia principal o seguinte: uma habilidade como ser amoroso, a pessoa que tem isso teria que ter recebido de um outro ser com uma perfeição melhor em ser amoroso, ou um grau maior e não menor. E a partir disso, nessa via, Tomás chega à conclusão da existência de Deus. Porém, esse argumento não é tão atual, principalmente com os estudos de Charles Darwin sobre a evolução das espécies. A quinta via da existência de Deus pelo governo do mundo. Você já ouviu a expressão: o universo não pode ser obra de uma grande coincidência? Essa via está baseada principalmente nesse fator. Para Tomás de Aquino, os seres irracionais, como as abelhas ou as plantas, tinham um modo de ação específico devido à determinação de algo divino, algo que organizava as coisas no universo, que governava todas as coisas. Por isso, da relativa harmonia que a gente sente com as coisas da natureza. Ele utilizou a metáfora onde dizia que uma flecha só poderia chegar ao alvo correto
porque existia um arqueiro. Deste modo, tudo isso que você vê pela janela poderia ser obra de uma coisa: Deus. Eu particularmente acredito que todos eles são discutíveis e alguns, como o primeiro e o segundo, são ainda mais válidos do que os outros. Esse vídeo foi um resumo das 5 vias de São Tomás de Aquino. Esse estudo é muito válido devido à época que foi realizado e às contribuições de Tomás de Aquino para a sociedade ocidental. Comente qual você acha mais convincente sobre a existência de Deus. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like. Obrigado e até mais.